Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática, e na aula de hoje nós iremos estudar Sistema de Numeração Decimal. O objetivo da nossa aula de hoje é ver alguns conceitos, algumas definições, alguns exemplos e aplicações. Beleza, gente? Então, a aula vai ser uma aula rápida, vai servir apenas para a gente relembrar alguns pontos. Eu acredito que a maioria de vocês não vai ter dificuldade, porque é um conteúdo que já foi estudado ano passado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma breve revisão, certo, gente? Então, vamos para o conteúdo. Definição. O que é um sistema de numeração decimal? Sistema de numeração decimal também é chamado de sistema de numeração decimal posicional, porque a posição influencia no valor daquele determinado símbolo. É isso que nós vamos ver mais à frente, certo? Então, guarda esse nome posicional. Sistema de numeração decimal, ele é posicional. É um conjunto de regras que são utilizados para representar os números sendo contabilizados com base 10. Agora vamos entender o que é que significa essa base 10. Base, gente, é a quantidade de símbolos que servem para representar os números. Portanto, na base 10 são utilizados 10 algarismos, que são 10 símbolos, que é justamente o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São esses 10 símbolos que nós podemos utilizar para compor qualquer numeral, qualquer número. Por exemplo, o número 123, nós vamos fazer utilizando a composição. Vamos juntar o algarismo 1, o 2 e o 3. São 3 símbolos que juntos formam o numeral 123. Beleza, gente? Então é muito importante que você consiga perceber que o sistema de numeração decimal, além de posicional, ele também é um sistema de base 10, certo? Porque os agrupamentos que nós conseguimos formar são sempre de 10 em 10, beleza? Então vamos lá, gente. Todo sistema de numeração decimal é importante que a gente estude as ordens e as classes. A questão do posicional está ligada justamente à ordem e às classes do sistema de numeração decimal. Então vamos lá. A ordem nada mais é do que a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado sempre da direita para a esquerda, Para facilitar a nossa compreensão, nós vamos levar em consideração o exemplo 222. Você percebe que nesse número 222 você tem o algarismo 2, ou seja, o símbolo 2, que é utilizado em várias posições, né? Nós temos aqui, ó, 222, 222, são 3 posições distintas. Perceba que esse número possui 3 algarismos iguais, nós já vimos. Porém, o local onde cada um se encontra obtém uma função distinta, porque ele está em 3 posições diferentes. E nós devemos lembrar que o sistema de numeração decimal ele é posicional, beleza? Mas para entender isso, é importante que a gente relembre o quadro de valores. Então, eu vou escrever o quadro de valores para que vocês consigam perceber as ordens e as classes. Lembrando que, nesse quadro de valores, ela é dividida por classes. Cada classe possui 3 ordens. Então, a primeira classe da direita para a esquerda que nós temos é a classe das unidades simples. Depois, a classe dos milhares. Depois, a classe dos milhões. E se a gente quisesse continuar, seria a classe dos bilhões, classe dos trilhões e assim por diante. Outra coisa que é importante você perceber é que em cada classe existem 3 ordens. Então, a primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Sempre será assim. Agora, vai depender da classe. Então, aqui nós temos as unidades, dezenas e centenas simples. Já na segunda classe, ó, 1, 2, 3. Ou seja, 3 ordens. Que na consecutividade, nós temos a quarta, a quinta e a sexta, que formam 3 ordens. Então, aqui nós temos a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Já na terceira classe, que é dos milhões, nós temos unidade de milhão, dezena de milhão e centenas de milhão. Ou seja, cada classe possui 3 ordens. Essa ordem está ligada justamente à posição. Beleza, gente? Agora, o que é que nós vamos fazer? Lembrando o quadro de valores, nós vamos escrever o número 222 dentro desse quadro, para a gente ver a posição e fazer o estudo, certo? Então, o que é que nós vamos ter agora? 222. Perceba que o primeiro algarismo da direita para a esquerda ele está na ordem número 1, que é da unidade. O segundo algarismo está na ordem número 2, que é o da dezena. E o terceiro algarismo da direita para a esquerda, ele está na ordem 3, que é justamente a ordem das centenas. Significa dizer o que, professor, isso? Significa dizer o seguinte, que a posição ela vai interferir no resultado daquele algarismo, né? Ele vai interferir no valor quantitativo daquele algarismo. Como assim, professor? E aí você vai precisar lembrar de 2 definições, que com certeza você já estudou, que é o valor absoluto e o valor relativo. E o que é o valor relativo? É o valor levando em consideração justamente a sua posição.
Veja o seguinte, ó. Esse valor relativo ele é definido de acordo com a posição, certo? Que ele ocupa. Então, no caso do exemplo citado, o 2 da primeira ordem, que é justamente esse que nós temos, ele representa o valor de 2 unidades. Ele não está na ordem das unidades, então ele representa apenas 2 unidades. Já o 2 da segunda ordem, que está aqui, ó, segunda ordem, que é a ordem das dezenas, ele representa o valor de 2 dezenas. Gente, mas o que é que equivale a 2 dezenas? Em cada dezena existem quantos elementos? Existem 10 elementos. Então, se ele corresponde a 2 dezenas, 10 mais 10, 20. Ou seja, esse 2 da segunda ordem, ele não tem o mesmo valor desse 2 da primeira ordem. O 2 da primeira ordem, por estar na primeira ordem, ele equivale apenas a 2 unidades. Já o 2 da segunda ordem, ele equivale a 20 unidades, certo? Então, por isso que o sistema de numeração decimal, ele é posicional, porque a sua posição influencia na quantidade de unidades daquele elemento, daquele símbolo, daquele algarismo, certo? E se você observar, levar em consideração, estender esse raciocínio, você vai perceber que o 2 da terceira ordem também vai distinguir dos dois resultados anteriores. Ele não está na terceira ordem. A terceira ordem não é a ordem das centenas. Centenas, gente, está ligado diretamente a 100. Então significa dizer que o 2 da terceira ordem representa o valor de 2 centenas. Ou seja, se tornando 200 unidades. Certo, gente? Sendo assim, né, ele vai ser lido como 222. Essa é a definição de valor relativo, que está estritamente ligado ao valor posicional. A outra definição de valor absoluto, ele deixa de levar em consideração a posição. Então, qual é o valor absoluto desse primeiro 2? É 2. Qual é o valor absoluto desse segundo 2? 2. E qual é o valor absoluto do terceiro 2? É 2. Ele não leva em consideração a sua posição. Agora, o valor relativo, ele leva em consideração a sua posição, que está estritamente ligado com a definição de sistema de numeração decimal, porque ele é um sistema de numeração posicional e de base 10. Beleza, gente? Agora nós vamos ver um exemplo, mais um exemplozinho, tá? Antes desse exemplo, eu quero que você observe o seguinte, que é muito importante. Existe uma outra maneira de você escrever o número 222, que a gente já sabe aqui de acordo com a sua posição. E aí, de que maneira que nós podemos escrever? Uma forma algébrica, que seria essa, ó. Esse primeiro 2 aqui, ele está ligado à unidade, o segundo 2 está estritamente ligado à dezena, e o terceiro 2, né, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, está ligado à centena. Então, você pode escrever da seguinte maneira, ó. 2 centenas, ou seja, 2 vezes 100, mais 2 dezenas, ou seja, 2 vezes 10, mais 2 unidades, ou seja, 2 vezes 1. Então, aqui é uma maneira de você estar escrevendo esse número, ou seja, uma decomposição. Tá? É uma forma algébrica e você está podendo representar esse número 222. Beleza? Agora nós vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos esse número aqui, ó, 7.156. Antes da gente fazer qualquer tipo de dissecação desse número, eu quero que você observe que, diferente do exemplo anterior, ele já possui mais ordens, né? No primeiro exemplo, que foi 222, nós podemos perceber que esse número ele possui 3 ordens, ó, que é unidade, dezena, centena. Já esse número 7.156, ele é um número que possui 4 ordens. Então, ó, unidade, dezena, centena. A próxima ordem já faz parte da próxima classe, que é a classe dos milhares. Tá? Entenderam? Da classe do milhar. Então, esse daqui o 7 já faz parte da quarta ordem, que é a unidade de milhar. Mas para que você consiga perceber isso com maior facilidade, vamos utilizar aqui o quadro de valores. Ó. Então, um quadro de valores menor, porque esse número aqui não necessita que eu escreva as 3 classes, por assim dizer. Então, nós temos aqui, ó, 7.156. Aí, da esquerda para a direita, nós vamos posicionar o 6 na primeira ordem, o 5 na segunda ordem, o 1 na terceira ordem e o 7 na quarta ordem. Se você observar, nós temos aqui 7.156. Já é possível que você perceba que esse número possui 2 classes e, como a gente já havia dito, 4 ordens. Então, fica ligado nesse tipo de problema, nesse tipo de questão que pode aparecer num exercício ou numa avaliação. Ele vai te dar um número e vai te perguntar, olha, esse número 7.156, ele possui quantas ordens? Aí você vai contar, da esquerda para a direita, ó, 1, 2, 3, 4 ordens. Ele está em qual classe? Classe do milhar, ou seja, classe dos milhares. Beleza? Porque em cada classe existem quantas ordens? 3, que é unidade, dezena e centena. Valeu, gente? Então agora vamos observar o valor relativo. Ó. Neste número, percebe-se que o algarismo 6, ele representa apenas 6 unidades, porque o 6 está na
unidade, que é a primeira ordem. O algarismo 5, ele faz parte da segunda ordem, então ele representa 5 dezenas, ou seja, 50. O algarismo 1 representa uma centena. Por quê, professor? Porque ele está na terceira ordem. A terceira ordem é justamente a ordem das centenas. Então, uma centena. E o algarismo 7 está na quarta ordem. Representa 7 unidades de milhar. Gente, 7 unidades de milhar, classe número 2, é 1000. Milhar está ligado diretamente a 1000, então vale 7.000. Beleza, gente? Sendo assim, como é que a gente vai poder ler esse número? 7.156. Uma outra maneira de você escrever 7.156 é observando justamente o quadro de valores e escrevendo na forma decomposta, né? Então, ó, 7.000, então 7 vezes o 1.000, 156. Então, esse 1 aqui, ele está na terceira ordem, que é das centenas, então 1 vezes 100, certo? O 5 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, então 5 vezes 10, e o 6 está na ordem das unidades, que é a primeira ordem, então 6 vezes 1. Então, é uma maneira de você representar esse número de outra maneira, certo? Na forma algébrica. A gente fez uma decomposição. Bacana, gente? Agora nós vamos aqui para o terceiro exemplo. Ó. Perceba que esse número aqui ele já possui mais ordens do que os exemplos anteriores. Esse número ele vai possuir quantas ordens? Pensa um pouquinho. Quantas ordens esse número possui? É o que é que você vai ter que contar? Conte apenas a quantidade de símbolos da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele possui 7 ordens. Se ele possui 7 ordens, ele vai possuir quantas classes? Lembra que cada classe possui 3 ordens. Então, se tem 7, eu já vou estar na classe dos milhões. Beleza, gente? Porque 3 na primeira, 3 na segunda. Sobra um símbolo que vai estar justamente na classe consecutivamente após a classe do milhar. Beleza? Então, para que você consiga visualizar bem, vamos escrever aqui o quadro de valores. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, aqui temos o 5, o 1, o 2, o 6, o 5, o 4 e o 2. Cada um na sua ordem, cada um fazendo parte de sua classe. Então você consegue perceber que a forma correta de ler, como você já leria corretamente, era 2 milhões, ó, classe dos milhões, 456.000, classe do milhar, 215, unidade simples. Você não precisa ler unidade simples, mas você sabe que faz parte das unidades simples. Beleza, gente? Outra coisa importante também, que eu já até comentei com vocês nessa aula, é muito comum você encontrar questões que ele cobre, olha, quantas classes tem esse número? Quantas ordens tem esse número? O número 4, ele faz parte de qual classe? Aí você vai contar, professor. O número 4, da direita para a esquerda, ele está na posição de ordem 6, então ele está na segunda classe, que é dos milhares. Ah, o número 5 faz parte de qual ordem? Aí você conte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é a quinta ordem. Se é a quinta ordem, ele pertence à classe dos milhares, e assim por diante. O número 2, esse númerozinho 2 aqui, o último, ele está em qual ordem? Sétima ordem. Ele faz parte de qual classe? Classe dos milhões. Então, assim, você já tem um leque de possibilidade de questões que podem cair numa atividade ou numa avaliação. Então, é interessante que você esteja sempre ligado, certo? Bem atento. Então, vamos continuar aqui a nossa atividade, o nosso conteúdo, nossa explicação. Então, outra forma de escrever esse número aqui, que é o 2.456.215, é representando da mesma forma que nós fizemos nos exemplos passados. É de uma maneira, né, de uma forma algébrica, decompondo esse número. Então ele vai ficar, ó, como esse 2 aqui ele pertence à classe dos milhões, então vai ficar 2 vezes 1 milhão, mais 4, esse 4 é a sexta ordem, pertence à casa dos milhares. Então 4 vezes 10 mil, certo? 100 mil, porque é centena de milhar, mais 5 vezes 10 mil, ó, o 5 está na dezena de milhar, então 10 mil, vezes o 6, que está na unidade de milhar, então 6 vezes 1000, mais 2 vezes o 100, porque o 2 faz parte da terceira ordem das classes das unidades simples, que é a centena, então 2 vezes 100, vezes 1 vezes 10, vezes 5 vezes 1. Então você percebeu que essa forma algébrica ela está diretamente ligada ao posicionamento dos símbolos no quadro de valores. Então se você consegue ter na sua cabeça sempre, né, memorizar ou aprender de fato, mas você tem aquela facilidade de ter essa tabela na sua cabeça, você praticamente não vai errar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de questão, certo, gente? Então, na nossa aula de hoje, o objetivo era esse, era a gente fazer uma breve revisão sobre o sistema de numeração decimal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se por acaso vocês não tenham entendido alguma parte do conteúdo, vocês podem me chamar lá no grupo do WhatsApp,
podem ir lá no meu privado, ou então vocês podem pausar e voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem, certo, gente? Então até a nossa próxima aula.